Então, meio que sem querer, foi uma junção muito feliz, né? Porque eu fazia aula no segundo grau à noite, o colégio Adair Luiz Miller ficava muito pertinho de casa, dava 500 metros, 800 metros de casa, eu ia a pé, né? E voltava a pé, e daí eu tinha o resto do dia para praticar yoga. Não é uma coisa feliz? E ainda, de vez em quando, ajudava meu pai fazendo pequenos serviços de office boy, tipo... meu pai administrava o condomínio, ele era bancário, mas no fim de semana ele administrava o condomínio. E eu, durante a semana, ia pagar conta, né? Pagar as contas nos bancos, fazer a rotina de banco e voltava. O resto eu tinha todo o tempo livre do mundo para praticar o quanto e o como eu quisesse. Por quê? Porque o colégio do estado, todo mundo sabe, né? O aluno finge que estuda, o professor finge que dá aula e o Estado finge que paga. Talvez na outra ordem, né? O Estado finge que paga, o professor finge que dá aula e o aluno finge que estuda. Tá? Isso naquela época que ainda era boa a escola, né? Não era tão ruim. Hoje em dia, segundo o que minha mãe conta, minha mãe é professora, justamente no estado, meu cunhado é professor no estado, ele fala que a coisa degringolou de uma tal forma que é impossível, fica muito difícil um aluno formado na rede pública realmente conseguir galgar algo mais, né? E além. Então, nesse período que eu comecei, então foram os 4 anos do ensino médio. Foram 3 anos de ensino médio, e esses 3 anos de ensino médio eu fazia noturno, tinha todo o tempo do mundo para praticar o quanto eu quisesse. E foi exatamente o que eu fiz. A professora, ela dava aula à noite, portanto, eu fiz aula com a Marlene, aula formal. O que é aula formal? Você ir, sentar, o professor dá aula para você, te mostrar como é que faz os asanas. Eu fiz entre 3 a 6 meses, não mais do que isso. Tá? Com certeza não mais do que isso. E por quê? Porque eu fiz aula enquanto estava no ginásio. Quando eu entrei no colegial, ela continuou dando aula à noite, eu já não podia fazer aula. Então o que eu fazia? Eu estudava à noite, de manhã cedo eu ia para a casa dela, ou no começo da tarde, depois de ter feito meu sadhana, ia na casa dela e a gente conversava. Ela ia me passando os livros que eu tinha que ler, eu ia fazendo as minhas questões, ia perguntando e eu ia praticando sozinho, sob orientação. Que eu acho que, na verdade, é a maneira certa de se praticar yoga, tá? Eu praticar yoga na academia, como uma academia, com um monte de gente, não é uma forma de evoluir. A maior parte dos alunos, eles estão nessa vibe para ter algo bom, para ter uma experiência, para manter o corpo saudável, para aprender a respirar, para aprender a meditar, mas para evoluir fundo no yoga mesmo, é olho no olho, tá? É olho no olho, é alguém que passa a técnica, corrige a técnica, faz você praticar e você vem e conversa. E você tira suas dúvidas, que passa a orientação da teoria e onde você tem que estudar. E assim você evolui a passos largos. E realmente, eu lembro que eu com 14, 15 anos, eu caminhava a passos muito largos. Tinha todo o tempo do mundo praticar e praticava horas. Houveram 2 períodos na minha vida onde eu pratiquei muito. A primeira delas foi na adolescência, entre os 14 e os 18 anos, mais entre 16 e 18 anos. Tá? E a segunda foi por volta dos 35 a 40 anos, 35 a 40 anos, talvez um pouco anos, 33 anos a 40 anos que eu pratiquei muito, furiosamente. Com certeza mais de 8 horas por dia, a vida toda era voltada para isso. E a Marlene para mim era Deus na Terra,
Deus no céu, Marlene na terra. O que essa mulher falava para mim tinha peso de ouro. E existe um fenômeno que é um fenômeno muito curioso, que muitos alunos e muitos monitorados podem ter sentido, que é do aluno se apaixonar pelo professor. É um fenômeno que acontece entre analisado e analisando, né? Que é no caso no tratamento psicoterápico. Isso acontece. Isso acontece também entre aluno e professor. Daí o professor ele tem que ter muito juízo, muita consciência, muita maturidade para não entrar nesse jogo. Por quê? Porque existe um fenômeno de transferência e contra-transferência. E o aluno, ele não se apaixona por você, mas ele se apaixona pelo arquétipo, pela imagem que você representa. Isso aconteceu comigo, eu adorava a Marlene, eu era apaixonado por ela. Tá? Queria aprender o máximo que eu podia com ela e queria estar perto e junto o tempo todo daquela mulher. Era uma coisa incrível. E ela sempre foi extremamente ética, correta, não abusava disso, estava realmente focada em aprender o yoga, até que num determinado momento eu comecei a ter experiências, porque o yoga ele gera experiências paranormais. E quando essas experiências apareceram para mim, experiências do movimento da Kundalini, eu estava aí com 17 anos. Experiências de projeção astral, experiência de telepatia. Daí ela falou: Milton, foi rápido demais, não dá mais para mim, não tem como acompanhar você no nível que você está, porque você já foi além daquilo que eu posso. Então, na nossa linhagem, que era o Swastika Yoga, a pessoa com mais cabedal, mais conhecimento, mais know-how para poder acompanhar você é o professor De Rose. Foi daí que eu resolvi procurar o professor De Rose, o mestre De Rose, que ficava na Alameda Jaú 2000 naquela época.